Fala galera, você está em Dioramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu venho trazendo para vocês mais um lançamento e com certeza um dos lançamentos mais importantes desse ano, mais esperado desse ano, e a gente está falando do Albáfica de Peixes pela Shine Time. Galera, isso aqui é uma carta de amor aos fãs, cara. Com certeza é uma coleção que todos nós, né, que amamos Cloth-Myth, que amamos Sanseiya, estávamos esperando e finalmente veio e veio por empresa paralela, cara. Item não oficial, não licenciado, mas e que está trazendo muita felicidade para quem coleciona Cloth-Myth, né? Bom, se existe ainda alguém, né, que torce o nariz para empresa paralela, né, que só coleciona Bandai e nem passa perto de item, né, paralelo, cara, eu tenho certeza que esse tabu se quebrou agora. Quem é fã de Lost Canvas é a única representação que a gente vai ter. A Bandai não vai fazer esse item, e mais a Shine Time fez para alegrar todo mundo, cara. Eu tô muito feliz com esse lançamento, essa peça aqui vai ficar para mim e vamos ver como é que tá essa peça, tá? E ó, antes de abrir aqui, fique no review até o final, porque vai ter uma surpresa aqui nesse vídeo aqui, tá? Então não perca, acompanhe o vídeo todo, que tem uma coisa muito especial para mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, começando aqui pela caixa, a gente vê uma caixa com uma arte simples, né? Até para poder, né? Por conta de direitos autorais e tudo mais. Então a gente vê aqui pieces e uns peixes aqui bordados, né? Até bonita a imagem, mas né? Parece que não se remete a nada a Cavaleiros Zodíacos, né? Somente a signo. Bom, uma caixa preta aí, pelo menos está identificando. Não é feia, mas também é bem simples, na verdade, tá? É só realmente aqui, tá legal? E vamos abrir, cara, sem mais delongas, vamos abrir isso aqui e ver como é que tá essa figure. Mano, tu é doido, bicho. Cara, que felicidade, mano, vocês não têm noção. Ó, vemos aqui o cabelo. Rapaz, já pegando aqui já parece que tem uma qualidade boa, hein? Aí temos aqui uma das opções de capa, né, que é a de pano, tá? Temos aqui os rostinhos deles e as mãos e os protetores de punho. E dois blisters que eu vou mostrar para vocês agora. A gente vê esse blister aqui, né, acompanha o boneco e a maior parte da armadura, né, os ombreiras, as pernas, os braços, tá? Bem organizado. E aqui tá o restante, né, o abdômen, peitoral, o elmo, tá? E a parte aqui das costas e a capa de plástico. Cara, bem completinho, né? Bem completinho. Vou tirar aqui do blister, organizar pra gente ir pra montagem, tá? Então segura aí. Tá aí, galera, voltei. Vamos analisar aqui as peças uma por uma, tá? Vamos começar pela capa. Tem essa capa aqui, né? Que é uma sacolinha que, pô, a ST manda muito bem na qualidade, cara. Mas essa capinha aqui chega, chega a ser ridículo assim, né? De comparado às outras peças que ela faz. Isso aqui eu não gostei de forma alguma, cara. É realmente uma sacolinha, mané. Aí. A gente já viu isso, né, no Flood, já viu dessa forma. É bem provável que ninguém tenha usado. Então veio aqui também, tá? Eu não gostei não, galera. A gente vai usar ela para a gente ter uma noção como é que fica, mas eu não gostei não. Em compensação vem a capa de plástico, né? Que aí sim, tudo bem, né? É uma capa padrão, parecido com os da Bandai, só que ela tem uma pequena diferença, né? Ela brilha mais, tá? Um tom mais brilhante. E pegando ela em mãos, galera, parece que a qualidade é até superior que a Bandai. A qualidade assim do material, deixa eu até comparar com vocês aqui. Aqui a parte branca, né? Não tem um OCR. A parte branca, a da ST brilha mais, tá? A da Bandai ela brilha, aqui a parte branca, mas da ST brilha mais. A parte de dentro aqui é fosca, mas aqui da ST ainda continua brilhante, né? Parece que tem a qualidade melhor porque eu olhei aqui, cara, parece que é um pouquinho mais grossinho, enfim, né? Tem um peso maior, parece ter uma qualidade maior, tá? Eu separei aqui o peitoral para a gente dar uma olhada, né, na armadura aqui. Olha essa pérola, cara.
Olha essa pérola. Muito bonito o peitoral. Lembrando que é um design de armadura de peixes totalmente novo, tá? Foi refeito porque tem uma diferença do anime clássico, a armadura de peixe de anime clássico da Afrodite. Tem uma diferença para a armadura de Lost Canvas, né? Que Lost Canvas é mais parecido com o mangá, tá? E tá muito bonito, cara. Tem uma pintura que eu vi em todos, né? Não sei se é detalhe de pintura, mas essa parte aqui, engraçado, parece até umas escamazinhas, né? Olha que engraçado. Mas eu vejo isso só nessa parte aqui de baixo. Engraçado, vocês estão vendo? Mas, né, não chega a prejudicar. E eu vi que tem em todos, tá? Mas na outra, no restante da armadura não tem. Aqui tá mais visível, pelo menos, entendeu? Mas é um peitoral muito lindo. Essa pérola eu gostei demais. Com a mãos fechadas que acompanha o boneco, temos mais 1, 2, 3, somando 4 pares de mãos. A gente tem um par de mãos, né? Segurando a rosa de formas diferentes e em mãos diferentes, uma na mão direita, outra na mão esquerda, uma mão semi-aberta e essa mão aqui que eu não identifiquei para quê, tá? A qualidade da mão não é tão bem pintada assim, tá? Não é tão boa não, beleza? É bem estranho, na verdade. Mas essa aqui tá melhorzinha, tá? Aqui é bem pintado, né? Essa parte aqui de ouro. Assim como a Afrodite de peixes, ela acompanha 3 tipos de rosas, né? A vermelha, a branca e a negra, tá? A gente vê mechas e franjas para usar com elmo, a mesma coisa a cabeleira para usar com elmo, que tem uma qualidade muito boa. É pesado, cara, isso aqui. Agora sim, vamos para as faces, né? É o que todo mundo quer ver. A gente tem, né, olhos fechados, que tá muito boa. Muito bom. Lembrando que o traço é diferente, tá? Não é o traço igual ao do clássico, não. A gente vê que foi um negócio feito do zero, né? Olha lá, ó. Aí temos essa daqui sangrando, né? Que seria ótimo, mas poderia estar um pouquinho mais caprichado no sombreado, tá? Mas mesmo assim é ótimo, né? Vamos ver como é que com elmo, isso aqui como é que vai ficar com elmo, não, né? Na franja, ou colocando na... Que isso aqui aparece com na cena em que ele luta com Minos de Grifo, né? Aí todo ferrado. A gente vai usar essa face aqui, que é muito icônica. E aqui ele segurando, né? Mordendo a rosa, cara. Mano, que sensacional. Que sensação. Tá lembrando bem o personagem. Muito boa. Agora vamos pra Red Skull, né? E tá aí o nosso albáfica de peixes, cara. Quanto tempo a gente esperou por isso aqui, galera? E olha aí, ó. Tô achando muito bem representado. Tá parecendo com um anime. É óbvio, né? É um boneco, né? Que troca de faces e tem suas limitações, mas tá muito parecido com um personagem. O molde de cabelo é perfeito, sem rebarbas. Olha a qualidade desse cabelo, cara. Olha isso aqui. E, mano, pesado. Pesado. Gostei. Tu vê que tem qualidade isso aqui, cara. Não é qualquer coisa, não. Parece até ser um material diferente, mais durinho, tá? Mano, amei, cara. Olha isso, mano. Bom, não sei porque a Shine Time não continuou com Metal X aqui, tá? Só eles sabem. Então fizeram um corpo EX normal. E vamos avaliar aqui, ver se tá tudo ok, né? As articulações estão boas, tá? Na verdade, muito boas. E galera, é chegada a hora. Vou organizar aqui pra gente ir pra montagem. Tirar aqui. E agora a gente vai pra montagem. Vamos ver se a montagem tá lisinha, se tudo se encaixando perfeitamente. Depois da montagem aqui, eu falo pra vocês como é que foi, tá? Então, vamos lá.
Tá aí, galera. Mano, float praticamente montado. E que sensação é essa, cara? Olha isso, mano. Olha isso, que coisa de doido, cara. Olha o design dessa armadura, mano. Que coisa linda. Vamos botar a capa aqui. Vou botar de plástico primeiro, né? Cara, que sensação. Ó, a montagem foi muito boa. Muito boa. Tem uns detalhes que eu tenho que mencionar pra vocês. Deixa eu só botar a capa aqui. Pronto, encaixou. Ó, esse cinto aqui, ele cai com uma certa facilidade. Não tanto, né? Depois de poseado não vai cair, mas enquanto manipula a figure, tá com o encaixe não tá tão bom, tá? Cai. Mesma coisa isso aqui, ó. Isso aqui tá caindo com uma facilidade. Caiu algumas vezes enquanto eu montava, óbvio, eu tava cortando. Outra coisa a se comentar é esse abdômen aqui. Cara, ele é muito difícil de tirar ele, tá? É muito grosso, parece que tem uma qualidade tão grande que chega a ser difícil de desencaixar isso aqui. Aí o que você tem que fazer? Tem que forçar essa parte aqui da frente para dentro, para poder esse encaixe ir para dentro e você conseguir soltar, tá? Então, só assim que eu conseguir, senão, mano, corre risco de quebrar teu abdômen, tá? Faça dessa forma aí, beleza? Bom, agora vamos encaixar a Red Sculpt aqui para ficar completo, né? Porque não usa elmo mesmo. E vou lá. Tu é doido, bicho, mano. Olha que coisa linda, que imponência, que figura apocalíptica, cara, que coisa linda. Mano, muito imponente, muito belo, cara. É difícil de explicar. É difícil de explicar. É muito belo, cara. Muito. A armadura tá com um desenho muito bom. Mano, olha isso. Olha, simplesmente sensacional. Não tem palavras aqui. É a indicação certa para o Cloth Me Forward desse ano. Que coisa linda. Olha a armadura, cara. O tom da armadura. Eles escolheram um tom perfeito para poder, né, fazer o set de Lost Canvas, né, porque tem uma coloração diferente no anime. Eles conseguiram colocar uma coloração exata, muito igual ao representado no anime, cara. Sensacional. Bom, uma coisa que a galera, né, tava temendo e se perguntando o porquê dessa peça aqui não ter nem tem uma pecinha aqui de joelho para disfarçar, né? Quando sentado, ele vai aparecer esse buraquinho aqui. Bom, infelizmente, né, mas ele em pé não tá aparecendo isso, tá? Só que a galera vai querer botar a pose dele sentado, né? Então, não sei alguma forma da ST ter corrigido isso, mas pelo menos aqui em pé, o design da perna tá muito bom, tá parecido com o anime, tá? Mas realmente tá com essa divisão aqui, eu acho que é uma das únicas falhas bobas aí da figura, tá? Bom, temos aqui o elmo eles usaram referência, né, do próprio elmo do Afrodite, é exatamente igual, não tem um design novo, é só o elmo que eles realmente não fizeram nada, né, de diferente. A única referência do elmo que eu consegui aqui é do Object e essa imagem aqui, né, e realmente não é 100% igual o elmo do Afrodite. Mas é óbvio que eu nem vou reclamar por conta disso, até porque eu acho que quase ninguém vai usar ele com elmo, tá? E realmente eu não lembro no anime dele ter usado o elmo pra gente ver como referência, tá? Então, né, tá ok. Só para esse comparativozinho aí para você ter noção, né, de como é que ficou. E vamos usar ele, né? Só pra gente ter uma noção de como é que fica a figure com o elmo. Bom, vamos tirar ele aqui, ó, para encaixar na face melhor. Já até troquei aqui de face, para a gente ver como é que fica. Encaixar aqui. Pronto, ficou assim. Essa parte aqui da frente vai tapar os gaps. Pronto, ó, encaixei. Ele ficou assim, ó. Engraçado, né? Parece que faltou algo aqui do lado. Tá vendo? Será que eu encaixei errado de alguma forma? Bom, enfim. Tá aí, galera, olha como é que ficou. Ó, ficou lindaço, hein? Mas aí, meio complicadinho botar esse elmo, tá? Ainda bem que quase ninguém vai usar.
Mas, rapaz, ele fica bonitaço, hein? Fica bonitaço, mano. Olha isso. E aí, o que vocês acharam? Aqui em mãos, pô, gostei. Ficou lindaço de elmo. Lindaço. Gostei aqui, tá? Tem essas franjas que é meio, sei lá, parece que não completa o elmo todo, né? Mas mesmo assim tá muito bonito. Mano, vou fazer o seguinte. Vou fazer um take de pose, tá? Mas antes de eu alertar pra vocês alguma coisa aqui, ó. Isso aqui tem um ponto de impacto, ó. Quando você desce um pouquinho, só um pouquinho, já fere aqui a armadura. Mano, provavelmente todos que você pegar, montar e articular, fazer alguma pose, vai dar esse danozinho aqui. Porque é um negocinho, ó, aqui, ó. Aqui já tá pegando, ó. Então provavelmente aqui vai fazer esse danozinho aí, tá? Coisa de montagem mesmo. Valeu? Então vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pro take de pose agora, tá? Depois do take de pose eu vou fazer uma comparação com a Afrodite normal, né, da Bandai. E depois a gente vai para as considerações finais, tá? Então segura aí. Tá aí, galera, voltei. Vamos com um pequeno comparativo aqui com a Afrodite de Peixes, né? Comparativo só de design, né? Nada para dizer assim, qual peça é melhor nem nada, né? Só pra gente ver a diferença de design de armadura. E, mano, eu acho que a maioria vai concordar comigo que o Albafica tá com uma imponência e, cara, tá chamando muito mais atenção. Mesmo sendo a mesma armadura, né, a gente vê um design totalmente diferente, o que tá correto, né? O Albafica é de outro anime, né, que tem uma armadura mais parecido com o do mangá clássico. E pra mim tá lindíssima, cara. Essa cor homogênea aí, né? Outra diferença é que a coloração, né? O Lost Canvas costuma realmente usar uma cor padrão para armadura de ouro e não esse tipo de cores de dourado que o anime clássico tem, né? Um tom alaranjado, outro ouro mais claro, um ouro branco. E cara, as duas peças realmente são muito bonitas, mas o Albafica está se destacando mais. Uma coisa que a gente vê aqui que parece que o Albafica é maior, e sim, né? Ele é maior por conta do cabelo dele, o volume do cabelo dele é muito grande. Aí parece que ele é mais alto. E aí deixa eu comparar aqui o tamanho, ó. Mesmo tamanho praticamente. O Alba fica um pouquinho maior, mas deve ser por causa do pino, né? Do pino EX Metal. O Albafica usa pino EX Metal, tá? E aí por conta desse fator, o Albafica deve ficar um pouquinho maior, né? Mas o corpo é o mesmo, né? O mesmo tamanho. Agora eu vou aproveitar aqui e fazer uma troca de cabeça, né? Para colocar o personagem diferente no corpo do outro, para ver como é que fica, né? Com a troca de cabeça. Vou fazer isso aí para ver a gente como é que fica o Albafica na armadura anime e o Afrodite na armadura Lost Canvas. Um minutinho. Aí, galera, fiz a troca, mas não combinou não.
Não combinou não, parece que... Agora eu entendi até por que que o cabelo do Albafica é mais volumoso, né? Porque a armadura é muito imponente. Então, pode ver, o Afrodite ficou com a cabecinha, cara. Não combinou não, e o Alba ficou muito cabeçudo para a armadura clássica, tá? Acho que não combinou. Lembrando que essa troca só é possível com o pescoço inteiro, tá? Porque os pinos são extremamente diferentes, tá? Bom, não deu certo, então vou trocar de volta aqui, tá? Bom, troquei aqui de volta, e uma coisa interessante a se fazer, né? É porque o Alba tá com uma cor muito diferente do Afrodite, né? Mas para testar com outros itens do Cavaleiro de Ouro da série clássica, eu peguei o Mu, que tem uma armadura mais homogênea entre os 12, né? E você vê aqui, ó, aí, ó, você vê, né, colocando aqui do lado, né, o Mu, como tem uma armadura bem homogênea, ele acaba que é diferente de todos os outros Golds, né? Isso é normal na linha clássica, né? Uma cor da armadura ser totalmente diferente da outra. Então, já que tem essa diferença, né, faz sentido que o Albafic também meio que se encaixa na coleção dos 12 de ouro, né? A partir desse princípio que todas as armaduras têm uma coloração diferente, né? Então tá aí para você, né, ter uma noção aí, se você, sei lá, quer colocar junto aí da coleção dos 12 de ouro, né? Só para você ter uma comparação aí, tá? Bom, agora eu vou tirar eles aqui e vou deixar só o Albafica para a gente para considerações finais, tá? Tá aí, galera, eu voltei. Bom, vamos para as considerações finais aqui agora. Peças de metal e de plástico. O plástico é o elmo, o abdômen, protetores de punho, essas barbataнаzinhas aqui da coxa e do braço, tá? O resto é tudo de metal. Essa figura mede 18 centímetros e meio, né, contando até essa pontinha aqui do cabelo, e 8 centímetros e meio, né, de ponta da ombreira a ponta da ombreira. A montagem foi tranquila, mas, né, essas peças aqui ficam caindo e o cinturão também, mas só se ficar manipulando muito, tá? Porque parado assim, depois que coloca numa pose, não vai cair. Então, né, ok. Mas até fazer a pose, irmão, esses negócios vão cair, tá? Bom, a pintura tem uma coloração ótima, né, perfeita. É uma cor que realmente se remete ao anime, tá? A qualidade da pintura que é até boa, mas tem uns negocinhos aqui ou ali. Essa parte aqui da pintura, desse peitoral aqui, né, tem uma textura diferente, não sei porquê, o resto da armadura não tem isso, tá? Mas tem esse detalhe aí. Uma coisa na pintura, né? A escolha que fizeram para calça, eu não entendi porquê, né? No anime é um tom mais azulado, né? Então tem essa falha aí de coloração do corpo, tá? E ainda na pintura temos o problema que é o mais grave, tá? Que infelizmente vai descer a nota demais desse Albafica, que o problema com o tipo de tinta que usaram na face. Minhas faces já estão todas ruins, só de fazer o review. Olha essa sobrancelha aqui, perdeu todo o traço da sobrancelha. A flor, o verdezinho aqui, né? Isso só de manipular, cara. Vou mostrar para vocês aqui, sacrificar essa face aqui, não toda, né? Eu preciso dela, mas só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo essa sobrancelha? Ó. Aí. Pronto, saiu. Saiu. Ó. Aí. Aí. Só de passar a mão, galera. Então é o seguinte, recomendo para vocês, tá? Não é só na minha figure, tá? Vi mais reclamações disso na internet. O que você vai fazer? Vai pegar a face, vai escolher uma, vai pegar pela parte ali do queixo, né? Não segurar pelo olho. Segura dessa forma assim, ó. Nunca encoste na frente dela, tá? Para não sair essa tinta, tá, galera? Bom, perdi aqui, né, vários detalhes de algumas faces para poder fazer o review para vocês, né? Essa faixa de olho fechado aí também já acabei de perder, tá praticamente sem sobrancelha. Tudo para poder, porque eu manuseio muito, né, para fazer o review. Então, mas se eu pelo menos eu posso safar vocês aí de ter esse tipo de problema, né? Indicando para uma melhor forma de manipular a figura, e pelo menos eu tô passando essa dica adiante, tá? Que é uma pena, né? Uma pena. Essa figura dava tudo para ser, né? Alto padrão.
Mas não vamos esquecer que ainda assim, ainda é uma figure paralela, mesmo lindíssima, ainda é uma figure, né, não licenciada, né, não tem uma qualidade, não tem um selo de qualidade, então isso pode acontecer. Ainda na pintura eu gostei demais dessa pérolazinha aqui, ó, do pescoço, tá bem pintado demais, eu não vi essa cor ainda na ST, né, gostei demais. O design, né, para mim tá perfeito, a única coisa que eu mudaria mesmo é, sei lá, haveria uma forma de esconder essa parte aqui, ainda mais quando bota ele, ainda mais quando bota ele sentado, né? Aparece demais isso aqui, tá? É a única coisa que eu mudava nesse design, a única coisa. Fora isso, achei as faces muito bacana, né? Um molde de cabelo muito bacana. Então vamos de nota, galera. Pô, infelizmente, eu queria dar 10 para essa figura, né? Tava com uma expectativa muito alta. Para mim ainda é lindíssima, ainda estou feliz com essa figura, né? Só que tem uns pontos aí que fica muito ruim, né? Você perder a face. Se você mexer muito, você vai perder a sua face, né? Os olhos também saem, tá? Então você vai perder a sua figura se você mexer muito na face. Isso aí não tem como perdoar, né? Infelizmente, né? Tem que tirar ponto também da cor roxa da calça, que eu não entendi o porquê, no anime é azulado. A montagem não é 100%, isso aqui fica caindo à toa, o cinto fica caindo à toa, mas é isso. Então eu vou dar uma nota 8, mas 8 é uma nota boa. E se eu recomendo? Cara, demais. Isso aqui, a gente não tem nada representando uma báfica de peixes. Então agora que a gente tem, né, a gente fica muito feliz, óbvio que a figura poderia ser melhor, né, tem defeitozinho, mas ainda é o suprassumo do que a gente tem de Lost Canvas em Action Figure, tá? É o suprassumo, é isso daqui. Então, por conta disso, eu ainda recomendo demais. Lembrando que a figura é linda, né? Botando a folha de peixes do lado, essa figura aqui chama mais atenção, né? Ainda ouso dizer que é mais bonita. Meio Afrodite de peixes é original, custa mais de 1 conto. Essa aqui é baratinha, tão bonita quanto, né? E pô, custa 1/3 do valor, ou até menos. Uma outra coisa que eu esqueci, né? Eu fiz a nota 8 pensando nisso também, acabei que eu não falei. O peitoral, se a gente abaixar mais um pouquinho, que for, ele já encosta no abdômen e já arranca um pedaço, tá? O meu já tá com detalhe aqui, sem eu nem fazer muita pose, né? Mas quando você coloca, mexe com a figura, isso aqui já encosta no abdômen. E aí, olha como é que fica, cara. E aí fica com um detalhe aí, ó. E rasga mesmo, cara. Rasga o abdômen. Então, esses problemas assim, né? É o que faz ter uma nota que é baixa para quão bonita é essa figura. Tá bom? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E agora vem uma surpresa para vocês, tá? Eu vou abrir aqui no review desse Albáfica o lote 4 das caixas feitas pelo Leandro Henrique e vendidas aqui exclusivamente no canal de Viramus Review, que são as caixas da ST, né? O lote 4. E o lote 4, sim, galera, vai ter a opção do Albáfica de peixes, tá? Então vou mostrar para vocês agora o que vai ter no lote 4. Tá bom? Então, veja aí.
Tá aí, galera. Show de bola, né? Então só falta terminar a caixa do Albáfica, né? A gente precisa dessa figura aqui. Vou mandar ali pro Leandro o mais rápido possível para ele poder tirar as fotos para poder concluir a caixa, mas você já pode estar comprando, tá? Então, deixar o link da minha loja aqui, entra lá, escolhe o lote 4 da caixa da ST, tá? Além do lote 4, você consegue fazer o restoque das demais caixas da ST, tá? Que eu vou deixar o link na descrição aqui do review das outras caixas da ST que a gente fez. Então vai lá, corre e compra a sua caixa, né? Garanta a sua pré-venda da caixa da ST do Albáfica de Peixes, do Caronte e do Sigmund. Valeu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, deixar o like, ajuda aí. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!